Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema de relevância para a vida do cristão. Normalmente um tema sobre ética, um tema sobre comportamento humano, ou um tema que tenha relação com as igrejas, ou que esteja sendo debatido na sociedade ou mesmo nas igrejas, e nós trazemos aqui para a meditação na palavra, para conversarmos, eu e você, a respeito daquele tema, à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito desse tema? E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da palavra de Deus é a respeito do acúmulo de bens. Que destino tem esse acúmulo de bens? E para iniciarmos a abordagem desse tema, eu peço que você, se você estiver com a sua Bíblia e o seu manual da vida, como eu costumo chamar, eu peço que você abra no livro de Eclesiastes, ali logo depois de Provérbios. Eclesiastes, no capítulo 2, Eclesiastes 2, você tem Salmos, depois vem Provérbios, e depois de Provérbios vem Eclesiastes. No capítulo 2, a partir do versículo 24, Eclesiastes 2, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Então veja, aqui o escritor bíblico está dizendo que é bom que o trabalhador usufrua do retorno do seu trabalho, daquilo que o seu trabalho lhe deu. E ele diz que este trabalho, o próprio trabalho e o retorno que o trabalho dá, ele diz que vem da mão de Deus. Então ele diz, olha, é bom que o trabalhador usufrua daquilo que o trabalho lhe dá. Porque isso também vem da mão de Deus. Porque de fato, meu amigo e minha amiga, nada que obtemos na terra vem exclusivamente dos nossos méritos. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. A palavra de Deus também diz que não recebemos nada que não venha dos céus. A palavra de Deus também diz que até os governantes são ordenados pelo Senhor. Então, não há como fugir disso. Não importa o nosso esforço, nós só recebemos aquilo que Deus permite que recebamos. E aí, o escritor bíblico, Salomão, a quem se atribui o livro de Eclesiastes, diz que é bom que o trabalhador usufrua do fruto do seu trabalho, porque isso também vem da mão de Deus. Mas ele continua escrevendo e diz, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Então ele está se referindo a ele mesmo. Quem pode comer e quem pode gozar melhor do que eu? Porque ele era um rei poderoso, riquíssimo, sábio. E ele conclui este capítulo dizendo o seguinte: porque o homem que é bom diante dele
dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Veja a profundidade do significado deste versículo. Salomão diz: porque o homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Então, o homem que é bom diante de Deus, aos olhos do Senhor, Deus lhe dá sabedoria, conhecimento e alegria. São as bênçãos do Senhor para aquele que é justo aos olhos de Deus. Sabedoria, conhecimento e alegria. E o texto continua dizendo: mas ao pecador, aquele que não é bom, que não é justo aos olhos de Deus, aquele que não faz a vontade do Senhor, Deus dá trabalho. Trabalho no sentido de condições de obter renda. Não trabalho no sentido de sacrifício. Às vezes também, mas não trabalho, não é o que o texto aqui de Salomão quer enfatizar. Ele diz: ao pecador dá trabalho, para que ele faça o que com o trabalho? Ajunte e amontoe. Não porque Deus quer que ele ajunte e amontoe, mas porque essa é a tendência dele, do pecador. É a ganância, é a ânsia pelo poder, é a ânsia pelo dinheiro. Esta é a tendência do pecador. Ele vai passar a vida inteira tentando fazer isso. Então Salomão diz que a esse Deus dá o trabalho para que ele realmente consiga fazer isso. É verdade que nem todos os pecadores conseguem, mas muitos conseguem. Então ele diz: Deus dá ao pecador trabalho. Por que ele dá o trabalho? Nos dias atuais, talvez o texto fosse mais compreensível se dissesse: Deus dá renda. Mas por que ele dá essa renda? Para que o pecador exercite o seu pecado, a sua ganância, o seu desejo de acumular. Porque assim ele vai se afundando mais e mais no pecado. Não porque Deus quer que ele peque. Isso tem que deixar, é preciso deixar bem claro. Não que Deus queira que ele peque, mas sabe que ele pecará. Mas se não é porque Deus quer que ele peque, por que Deus dá esta renda, dá este trabalho, sabendo que ele vai, como diz o texto, ajuntar e amontoar, egoisticamente, sem pensar no próximo, sem amar ao próximo, sem ajudar o próximo, sem exercitar o amor, dividindo o que é seu com o próximo que necessita? Por que Deus dá essa possibilidade ao pecador? E o restante do texto do versículo revela. E diz o seguinte: e o dê ao bom perante a sua face. O que o texto está dizendo? Aquele que amontoa, o pecador, que ajunta e amontoa, em algum momento, seja em vida ou após ela, em algum momento, o resultado daquele acúmulo, de alguma forma, por ação divina, irá parar nas mãos de alguém que é bom, que é justo aos olhos de Deus. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que o trabalho do pecador em amontoar, em ajuntar, em criar riquezas, vai em algum momento beneficiar, mesmo a contragosto do pecador, porque ele não quer beneficiar ninguém,
mesmo a contragosto do pecador, aquele trabalho, o resultado daquele trabalho vai beneficiar alguém que é justo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o justo aos olhos de Deus tem renda, tem ganhos, mesmo quando está dormindo. É abençoado mesmo quando está dormindo. Porque Deus faz com que o trabalho do pecador, que ele, pecador, acha que está acumulando em benefício próprio, vai em algum momento, seja porque o pecador vai perder todos os seus bens ou parte dele em algum negócio mal feito, seja numa divisão de herança, de alguma forma, aquele acúmulo beneficiará em algum momento a vida daquele que ama ao Senhor. E Salomão conclui dizendo que também isso é vaidade. Essa palavra vaidade, no livro de Eclesiastes, nós veremos várias vezes ele falando, isso é vaidade. Seria melhor traduzido nos dias de hoje como futilidade. Algo que não tem real importância quando se está longe de Deus. O significado do livro de Eclesiastes é justamente isso. É uma análise de que tudo na vida, seja bom ou seja ruim, é inútil se estivermos longe de Deus. Essa é a mensagem central do livro de Eclesiastes. E aqui, ele está dizendo que acumular bens, o pecador que acumula bens, está acumulando em vão, está acumulando futilmente, porque aquilo não vai ficar para ele sempre, porque aquilo em algum momento Deus vai tirar dele e entregar aquele que ama ao Senhor. Veja, o versículo 26 diz: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Veja, independentemente de situação financeira. Deus não falou aqui que dá dinheiro, ouro ou qualquer coisa assim, mas dá conhecimento, sabedoria e alegria. E depois diz que ao pecador dá trabalho. Porque o pecador não quer o trabalho, não quer a renda para acumular, então Deus dá esta oportunidade. E o pecador começa a acumular. E diz assim, mas é o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe. E o dê ao bom perante a sua face. Meu amigo e minha amiga, se você está preocupado em acumular bens, ouça a orientação de Salomão. Isso é futilidade. Isto é vaidade. O próprio Jesus pergunta por que nos angustiamos com o dia de amanhã. Porque Deus providencia tudo o que necessita os próprios animais, por que não faria o mesmo conosco? Claro, é útil pensar no bem-estar nosso e da nossa família. É útil planejar. Mas precisamos ter em mente que a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então, se você se sente na angústia de acumular constantemente, acumular, por uma suposta sensação de segurança,
Saiba que se você não for justo, se você não for bom, se você não seguir a Cristo, você está apenas acumulando para em algum momento entregar aquele que faz a vontade do Senhor. Que, como diz a Bíblia Sagrada, possuirá bens e terra pelos quais não trabalhou. Porque Deus os abençoou desta forma. Porque para isso termina servindo o trabalho, a ganância e o acumular do pecador, que de uma forma ou de outra termina não usufruindo do próprio trabalho. E Salomão diz no início, no versículo 24, que é bom usufruir do próprio trabalho, mas aquele que é pecador, pela ânsia que tem de acumular, de possuir, de exibir posses, bens, este termina não usufruindo dos próprios bens que acumulou. Mas o que faz a vontade de Deus, em algum momento da vida, poderá ser abençoado com os bens que aquele pecador se aplicou tanto a adquirir. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível para você aqui no canal de Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.